Estamos de regresso à terceira e última parte da Casa dos Grandes, aqui na Norte TV. Tinha dois assuntos que eu gostava de falar convosco, mas apelava um bocadinho ao vosso espírito de capacidade de síntese, porque senão não teremos tempo a falar disto tudo. Que era o facto do Boa Vista agora vir ser reconhecida a razão na decisão que o despromoveu. Não sei se tiveram a oportunidade de ver isso. Digamos, o que é que isso, as consequências que isso pode acarretar, e também dedicar aqui 2 ou 3 minutinhos à seleção que acabou de jogar na Polónia. Fernando, sobre o Boa Vista, o que é que lhe parece que esta polémica será a tal salvação para o Boa Vista? É mais um caso que se está a criar sobre o caso do Boa Vista? O que é que isto... Eu acho que o que acha que isto, se isto vai dar alguma coisa, se não vai dar nada? O Boa Vista foi destruído. O Boa Vista foi destruído por alguém que o quis destruir, e está visto que afinal não havia razões para baixar o Boa Vista da divisão. É a conclusão que se chega. Agora a Federação vai recorrer outra vez. O Tribunal, o que foi decidido em Tribunal não foi bem isso, foi que as pessoas que decidiram pela descida não podiam ter decidido, não podiam ter tomado nenhuma decisão. Não quanto ao caso em si, mas quanto à fórmula. Quer dizer, mas para o caso do Boa Vista acho que não ficou provada a corrupção do presidente do Boa Vista, do Loureiro. Não ficou provado por ele. Eu acho que ele no tribunal acaba por ganhar a questão. Não, o que está a ser julgado no tribunal é a legitimidade que aquela... Sim, mas neste caso é a legitimidade da decisão da Federação. Da Federação. Mas no Tribunal Comum não foi provado, portanto, a corrupção que se falava que existia no Boa Vista. Eu penso que isso não foi provado. Eu penso que isso não está julgado. Não, está julgado e ele foi absolvido. O Loureiro. Eu acho que ele foi absolvido o João Loureiro dos crimes fiscais. Pois. E não só, eu penso que não foi provado coisa nenhuma. O que é certo é que o Boa Vista desceu de divisão, injustamente. Para mim foi completamente injusto fazer isso a este clube com a história que tem o Boa Vista. Da mesma forma que existiram outros clubes grandes também, até posso englobar aqui, como também já temos falado que o Braga será um clube grande, o Boa Vista também chegou a ser campeão. E esta época está muito parecida com aquela época que o Boa Vista também o foi. E por isso simplesmente botou-se o clube para baixo e destruiu-se. E agora vê-se que já o que se falava na altura de que esse Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça, não é? Conselho de Justiça, Conselho de Justiça da Federação não podia ter tomado a decisão sem a presença do seu Presidente e Vice-Presidente. Que foi o caso que aconteceu. E neste momento estão a dar a razão, a Federação vai voltar a recorrer, e fala-se também aqui numa eventual que a indemnização que o Boa Vista poderia pedir, que já prescreveu. Seriam em 3 anos é que teria que pedir essa indemnização, como já passaram mais de 3 anos, que acabaram em outubro, novembro ou setembro de 2011, até julho de 2011. Como é que se pode pedir uma indemnização do caso que ainda não está julgado? Não sei, não sou jurista, não sei saber se é possível pedir essa indemnização ou não. Não sei se seria possível Boa Vista, em determinada altura, ter pedido essa indemnização, não sabendo qual é o valor dela, qual é o valor dela, se calhar podia ter feito isso ou não. Como é que vê isto, Arménia? Ora bem, a justiça de facto é muito complicada. Ou é mais um caso... A justiça é muito complicada portanto, é mesmo justiça à portuguesa. E a minha opinião é que isto, infelizmente para o Boa Vista, como disse o João, o Boa Vista foi destruído, infelizmente para o Boa Vista isto vai resultar em nada, vai-se arrastar, quer a indemnização, quer o regresso do Boa Vista novamente à primeira divisão, vai-se arrastar em recurso, até que vai prescrever tudo. Porque o clube está falido também, está completamente falido também. Vou voltar à primeira divisão por simplesmente. A Federação, já se diz que a Federação vai recorrer da decisão do Tribunal Administrativo para o Tribunal Central Administrativo, que isto foi o Tribunal de primeira instância que proferiu esta sentença. Qual é o recurso possível? O recurso da Federação Administrativo Central de Lisboa, não é? Este foi só um recurso que eles têm dito, não é? É. Portanto, eles recorreram para o Tribunal Administrativo do Sul.
E agora, portanto, têm a hipótese de recorrer para o Tribunal Central Administrativo. Que é quem tem a última palavra? Que é quem tem a última palavra em termos, portanto, administrativos, é quem tem a última palavra, portanto... E se for como costuma, vai demorar anos até saber alguma coisa. O problema é que depois... há aqui uma diferença. É que agora quem compõe a Federação já não são as mesmas pessoas que estiveram na origem desta decisão, não é? Mas pode fazer aqui alguma diferença. Mas o problema é que... Eu não sei se não são as mesmas pessoas, eu achei estranhíssimo. Por acaso, eu estive a ver aqui o portal aqui do futebol, da Federação Portuguesa de Futebol. E ainda se mantém no portal aqui os antigos dirigentes, Gilberto Madaíla, Mânio de Carvalho, Carlos Godinho. No portal da Federação... Sim, mas mantém-se a onda. No portal da Federação Portuguesa de Futebol. Sim, mas hoje na internet. Isso não é da direção. É? Não está a referir à direção. Está aqui, o presidente Gilberto Madeira, Amando de Carvalho, eles já mudaram há algum tempo. Não, mas está a já mudaram há algum tempo. Não tiveram tempo a mudar as fotografias. Tiveram tempo. Deve ser. Eu penso que isto é um mau sinal. Isto é um mau sinal. Quando se muda uma direção. No caso da importância da Federação Portuguesa de Futebol. E no site oficial se mantêm os antigos dirigentes e não se colocam os novos, porque não tomaram posse ainda. Essa é uma parte, achei estranho. Achei estranho. Mas é um problema logístico, com certeza. Com certeza. Porque essa eleição já existe uma nova, não é? E depois é também perceber também que neste caso também é que o Boa Vista e esta eventual, que isto aqui fala-se que eventualmente terá prescrito. Agora os advogados depois é que vão guerrear esta história a saber se o Boa Vista tem direito ou não a essa indenização, que deveria tê-la. Deveria tê-la. Porque se destruiu o clube, a Federação, se se cometeu esse erro, tem que ressarcir o Boa Vista dos prejuízos que tiveram. E depois falta saber se a Federação tem dinheiro para prescrever. O problema estará aí. O problema estará aí. Temos aquele grande problema de Carlos Queiroz, temos problemas também complicados. O problema estará aí. Infelizmente, nem o europeu cobriria esses valores. Infelizmente, para o Boa Vista, o problema está aí. Posso calhar é para pôr o caso à Troika. O problema económico e por isso mesmo o processo vai se arrastar. O Boa Vista regressará, isto é a minha opinião. Infelizmente para o Boa Vista, se regressar, terá que regressar em termos desportivos, pelos resultados que foram tendo, porque em termos de justiça, e nós vemos, e ela funciona da maneira que funciona, quer nos tribunais comuns, quer no tribunal administrativo, portanto, e como disse aqui o João, hoje sai a sentença. Como é que sai hoje a sentença? E já prescreveu o direito à indemnização que o clube tinha pelos prejuízos que lhe foram causados, sem saber qual era a decisão que ia ser dada. Portanto, isto é um problema que se vai arrastar, infelizmente, para o Boa Vista. O próprio presidente do Boa Vista, eu vi em direto ele a falar para as televisões, o próprio presidente do Boa Vista admite que, de facto, que há recursos, que a Federação... A Federação já se pronunciou. Vai fazer recursos. Já. E o que é que diz a Federação? Dizem que vão recorrer, portanto, para o Tribunal Central Administrativo. Já assumiram o recurso? Isso é que são coisas estranhíssimas, mas isto passa assim tudo no nosso país. Isto tem causa muito dinheiro, infelizmente, meteram a asneira como as autoridades sabem que meteram o pé na poça, sabem que cometeram um erro, sabem perfeitamente que isto é só uma questão de tempo que vão perder esse recurso. E mesmo assim, mantêm recursos sobre recursos, e depois acham que o cidadão comum não pode fazer a mesma coisa, que está errado o cidadão comum agir da mesma forma, quando são os próprios organismos oficiais a tomar este tipo de atitudes. Sabe, toda a gente sabe o erro que foi cometido. Infelizmente a justiça não é uma ciência exata. Como não é uma ciência exata, portanto a interpretação é diferente. Podem este juiz que julgou o caso em primeira instância concordar, achar e achou que era assim. Mas agora chega ao Supremo Tribunal, é analisado por 3 juízes conselheiros, não é? Que chegam a uma conclusão que é completamente diferente, se calhar. Estou a dizer, não é? Ainda há outra possibilidade, que é o facto de, ao ser anulada essa reunião, a decisão resultante dessa reunião, convocarem nova reunião e voltarem a fazer uma nova decisão.
e a decisão pode ser exatamente a mesma de confirmar esta Mas para isso tinha que haver a confirmação da confirmação da corrupção no Boa Vista, e isso não existiu. Mas se a nova direção se tomar essa decisão mantém-se igual e os processos são exatamente os mesmos. Portanto, está aqui mais o mal foi do Boa Vista, que foi eliminado da Primeira Liga, hoje está com problemas, como disse o João, quase na falência, e no último parece que foi mais um rombo que lhe deram no vinho, não é? Portanto, sim, neste momento Boa Vista quase existe por existir. Está na falência. Eu acredito que as próprias despesas do clube... O estádio já não é deles. Não é? O estádio já não é deles. É uma despesa incomportável para eles. E pode ser por aí, Vias com bons olhos o regresso do Boa Vista? Eu gostava de ver o Boa Vista. É um clube que faz falta a Clube do Norte. E mais a mais. Era para os Salgueiros também. Diziam os portistas há uns tempos que o Boa Vista era o clube dos benfiquistas do Norte. Portanto, venham ao Boa Vista outra vez para a primeira divisão. Mas não foi isso, na minha ótica de ver, não foi isso que foi proferido pelas notícias que mandaram o Boa Vista para a segunda divisão, tendo em conta alguns mandatários de onde eles vieram. Não é? Mas isso são à parte, não interessa. Mas que era bem-vindo, era bem-vindo. Que era bem-vindo. Agora, a vir para a primeira divisão vai haver um grande problema nas constituições e na recolocação do Boa Vista. Quem é que desce? Se fosse nesta fase, como vai haver o aumento provavelmente do número de clubes, vai ser a oportunidade de levar o Boa Vista. Eu, se estivesse na posição de subida para a primeira divisão, nunca iria deixar o Boa Vista subir, porque ele não podia, porque era o Boa Vista que tinha que subir. Isso é um problema da Federação que tem que resolver. Agora, os clubes têm que subir, os clubes têm que descer. Isso é obrigatório, é o que está escrito nos estatutos, é isso que tem que andar. Agora, eles é que vão ter que resolver. Mas este alargamento para mais clubes ainda não está decidido como é que vai ser. Eu não sei quem é que decidiu na altura, quem foi o beneficiado. A nova sugestão quem foi o beneficiado foi na altura. Na altura subiram 2 ou subiu? Foi o... Acho que foi o Ferreira, não. Já não está lá. Foi o Lenço, já não está lá. Quem é que vai descer agora? Ia descer e não desceu por causa do Boa Vista. Era o Lenço. Em relação a essa situação de quem desce e quem sobe, com o alargamento, com o possível alargamento, agora acho que a forma mais encontrada é de uma liguilha. Que é disputada, que desce com os 2 últimos que descem, da primeira liga, e com o terceiro e quarto classificado aqueles que sobem, ou seja, os 2 que sobem assegura a subida, e os terceiro e quarto e chamam liguilha com os 2 que descem, e daí assim mais 2. Então faria-se assim o alargamento. Não sei se já se vai para a frente. Mas avançando mais um bocadinho, hoje também vimos o Polónia Portugal. Viste o jogo? O que achaste da seleção? Esta seleção? Gostei muito do estádio deles. Por acaso é um bom estádio. Também muito polémico, o dia que se gastou lá. É assim, eu acho que isto vai ser igual em todos os países. Foi polémico aqui em Portugal, vai ser polémico lá e em outros países que... Mas já está construído, já não é baixo. Mas já está feito, agora já para quem deitar abaixo. Quanto à seleção? Quanto à seleção? Convenceu, não convenceu? É assim, não me convenceu, e se for esta seleção... supostamente será ela que vai atacar a Europa. Devem buscar só olhar para a televisão e vamos ir lá cedo demais. Porque vi uma equipa extremamente egoísta a jogar, não vi equipa de futebol, vi alguns jogadores de futebol a tocar a bola, alguns a tentar fazer equipa e outros, toda a gente na frente tem que marcar gols. Vi 3 ou 4 lances do Nani que podia ter passado a bola para o lado para fazer um 0, 2-0, 2-0. A segunda parte foi mesmo uma decisão completa. Foi. Depois também tivemos o caso do Coentrão que se lesionou, não sei o que se passou com a perna dele. Também desequilibrou ali um bocadinho a ala esquerda. O Rodrigo também lesionou-se, não foi nestes últimos dias? O Benfica? O Benfica lesionou-se. Depois logo a seguir já não estava lesionado. Mas também não jogou. Depois não jogou. Viu da bancada. Eu percebi a ideia, mas não. Mas cantava à próxima. Não jogou. A picardia não é minha hoje. Não. O facto de ele ter ficado.
O facto dele não ter jogado no último jogo contra a Académica, se calhar até já foi um pronúncio para ele não ter jogado hoje. Mas desculpa, em relação ao jogo, pá, vi que não está uma seleção formada. Tem que se pedalar muito mais para se conseguir alguma coisa. É preciso ver e não esquecer que é uma Alemanha, é uma Dinamarca e uma Holanda. O selecionador o grande objetivo da seleção é passar a fase dos grupos. Passando a fase dos grupos também muito dificilmente não poderá ser campeão. O grau de dificuldade, digamos, é o mesmo. É praticamente o mesmo. O que tem isso de bom, porque efetivamente estamos num grupo, com certeza que será um dos que. É o grupo é o grupo digamos que o objetivo é passar. Chegar à final. Ser campeão europeu ou passar, praticamente. É porque efetivamente o nosso grupo é do melhor que há a nível. Portanto, agora, em relação à seleção. Por um lado pode ser bom, porque se realmente conseguir essa passagem, então aí também não há nada a temer, não é? Não, há 2 campeonatos atrás perdemos com a Grécia. Perdemos com a Grécia, é verdade. Na final. Então tudo é possível. Pois, tudo é possível. Tudo é possível. Eu gostei do jogo, agora continuo na minha. Acho que o Paulo Bento está a fazer um bom trabalho, é um técnico que também, ao contrário daquilo que o João diz que os treinadores do Sporting não prestam. Não, os jogadores do Sporting são bons. E são melhores os treinadores, e melhores que quando lá estão a jogar, a treinar. Acho que o treinador... Nunca me ouviu falar que ele era incompetente. Eu já ouvi até conseguiu ouvir pouco. Pois foi. E não esteve longe. O Paulo Bento está a fazer um bom trabalho, agora continuo na minha. Há jogadores que se calhar neste momento ele já podia dispensar e tentar pôr outros a jogar de mais regularidade. Por exemplo, o Postiga, acho que já passou um bocado do tempo dele. E acho que foi um jogador que, não sei se por falta de aplicação, passou ao lado. O Rodrigo não pode ser, não é? Passou ao lado de uma carreira, passou por todos os clubes quase nacionais, não é? E passou ao lado de uma carreira e não percebo que ele continua praticamente a ser titular. Que alternativas é que o Amém vê para aquela posição? Não, eu acho que o Almeida é um bom ponta de lança. Mas ele jogou, está na seleção. As posições. As posições para a frente. Só se for agora o Benfica ou o Nelson Oliveira que possa. As posições para a frente. Ele não é extremo. As posições para a frente. É o selecionador olhar para a seleção abaixo, que é a chamada futura, é o que faz o encaixe no principal. Não é só o Nelson Oliveira, é aquele miúdo também aqui do Porto, que nem sei como ele se chama, que foi contratado ao Sporting, na troca de Postiga, também ir para o Porto. Também está na seleção, faz parte da seleção, é um dos indiscutíveis da seleção das Esperanças, ou seja, Sub-21. Por isso, há 2 jogadores que estão a dar cartas nos chamados campeonatos inferiores, nos campeonatos deles. O Nelson Oliveira já está a começar a jogar na Primeira Liga, o que eu estou a falar está a jogar no patamar abaixo, mas acho que é de olhar, se a gente não tem jogadores no exterior, pois o nosso programa. O nosso pontas de lança não existe no exterior. Os não tem. O nosso João Tomás mas por que não? Porque é que o Postiga não levou João Tomás? Mas provavelmente pela mesma razão, se calhar o Postiga, mas neste caso já é uma pedra fora. Uma pedra fora, não é uma coisa antiga. Mas marca golos. Mas não é só o Postiga na seleção. O Postiga na seleção também tem sido feliz. A minha opinião em relação ao Postiga, e ele já jogou no Porto e já jogava no Sporting. Ele no Porto só jogava quando estava na renovação de contrato, senão o gajo não jogava. Por isso. Eu acho que nesta fase final, acho que já é tarde para estarmos agora a fazer grandes experiências. Mas aqui não se trata de fazer experiências. Pode ser que para o Campeonato do Mundo de 2014 que então se pensem em deixar para aqueles que já estão já mais antigos para pôr de fora e buscar os mais modernos. Mas isto é um jogo amigável. É um jogo amigável. Se é um jogo amigável, vamos jogar. Dar hipótese a essas promessas. Já era mais tempo que já estamos numa fase final do Campeonato da Europa. Vamos iniciar agora no verão.
e acho que já é mais do tempo de nós já termos essa seleção preparada para jogar e para fazer o melhor resultado possível. Acho que é a equipa que está globalmente, a equipa é português, não é brasileiro. A equipa está formada, pode haver um ou outro caso. Continuamos muito a ver a coisa à história a português, como por exemplo, há uns programas atrás até falei disso, quando foi o sorteio do Campeonato da Europa, e continuamos numa história com aquele entusiasmo enorme que vamos conseguir tudo e mais alguma coisa, e depois chegamos a campo como vemos hoje. Sei lá, eu do pouco eu não vi o jogo todo, não consegui ver o todo, mas do pouco que vi do jogo, se nós fizermos este papel perante a Polónia, realmente não sei o que a gente vai fazer perante a Alemanha, a Dinamarca e a Holanda. Bem, mas a culpa ali foi da Polónia, que jogou com a camisola diferente. É culpa E nós jogamos com nova camisola. Por acaso jogamos? Não jogamos com nova camisola. Não jogamos, não. A verdade é muito bonita, esta camisola foi dos conquistadores. Este novo equipamento. 3 garrafinhas de água. Pode ser que nos dê alguma sorte. Optaram por um sistema de futebol do Porto. De quê? 3 garrafinhas para construir uma camisola. Não sabia. É assim, estas camisolas são feitas com garrafas de plástico. São 3 garrafas de água reciclado. São recicláveis para construir a t-shirt. E assim como as camisolas do Porto, por isso é que o futebol do Porto está considerado um dos estados ecológicos. Não sei o que. Mais verde, é? Eu sou mais verde do Porto. Eu acho que continua a faltar-nos uma garra muito grande, uma vontade muito grande para ganhar, uma vontade muito grande para sermos campeões. Continuamos a ter as velhas histórias da seleção, continuamos a ver os jogadores a jogar por si próprios, a quererem se mostrar e depois não darem o seu resultado com a equipa. Isto é assim. Vejo com muita preocupação isto, apesar de lá estar, quando chegar à altura, vamos todos estar entusiasmados. E a equipa normalmente faz melhores fases finais do que os apuramentos e os apuramentos essa é uma portuguesa. Essa é uma portuguesa, sempre na última da hora. Máquina de calcular. Já somos ensinados desde pequenino. Sempre assim. João, relativamente aos destaques. Eu já passo para os destaques. Eu destaque desta semana, vou destacar. Foi o empate do Benfica. Eu vou destacar aqui a atitude. A atitude do Sporting. É o que eu destaco esta semana. É esta nova atitude que o Sporting está a ter com o novo treinador, com o Sá Pinto. Vamos ver agora que resultados futuros é que isso vai ter, mas nota-se uma equipa se calhar mais liberta e com vontade de melhores resultados. Vamos ver o que é que se vai dar adiante. É uma esperança. É uma esperança. O verde é a cor da esperança. A passagem de mais um aniversário do meu grande e glorioso Sport Lisboa e Benfica, portanto, fez 108 anos, portanto, está velhinho. É um jovem, ainda tem muito para dar. Ainda tem muito para dar. E o segundo destaque que eu queria fazer era um apelo aos adeptos e simpatizantes do Benfica e da Casa do Benfica em Gondomar para no dia 14 de Abril, portanto, comparecerem no pavilhão da Foz de Sousa em Gondomar, porque vai ter lugar um torneio de futebol de salão entre as casas do Benfica do Douro Litoral, que é entre as casas do Benfica de Gondomar, Santo Tirso, Paredes, Lousada, Marco Canaveses e Sinfãs. Casa do Porto não pode comparecer. Não, isto é o torneio. Isto é o torneio das casas do Benfica de futebol de salão em veteranos. Portanto, são jogos entre as 15 e as 20 horas, porque em cada concelho realizam-se, portanto, os jogos respectivos, os 3 jogos respectivos, portanto, em cada um dos concelhos. No dia 14 de Abril, calha-nos em Gondomar, no pavilhão da Foz de Sousa, portanto, fica o convite feito. O Armênia vai jogar? Não, porque a bola para mim de facto é um bocado redonda, por isso mesmo não vou aventurar. Mas já me arrisco. Sérgio, os meus destaques vão como costume da casa. Desde já ter felicitado a equipa de Matoquinhos que entrou em ação no dia 25 no Hard Rock Café em Passos Ferreira.
e ficámos em quarto classificados na Liga Masters. Eram só 4? Não, a Liga Masters são efetuados vários grupos. Nós ficámos no grupo, ficámos em quarto classificados. Ele hoje está bom, mas está é uma questão de atitude. Uma passagem da novela que é ao mais alto nível. Estamos a falar na Liga outra atitude, realmente. Estou a falar na Liga Masters, que é o topo de matrecos a nível de matrecos federativos, na qual a Casa do Porto também está inserida na federação. Também queria felicitar aos 2 escalões que nós temos de futsal, que praticaram neste fim de semana passado 2 excelentes jogos. O primeiro foi os infantis que ganharam ao Baguinho por 7-1 e o segundo, que foi realizado às 7 horas da tarde na escola de Baguinho contra o Pinheirense. Isto será mais para os nossos associados que não compareceram lá, ou seja, quem compareceu são os de costume, exatamente. E quem não compareceu, posso dizer que perderam um grande jogo, um grande espetáculo de futsal. Porque quem mas podem ser para assistir na Norte TV. Não, que ele não foi também. Não há imagens. Mas de qualquer maneira, perderam um grande jogo de futsal. Para quem o viu, julgou-se que estava-se ali a jogar uma primeira liga de futsal, quando a gente está a jogar um distrital. Nota-se a evolução muito grande na equipa. Muito grande. Desde já faço também o apelo para que compareçam os infantis o próximo sábado, em Penafiel, no Rio de Moinhos. Vamos jogar contra o Tâmega de Torrão, às 5 da tarde. Desde já é só isto que a gente tem a nível de destaque. Ok. Contra o Pinheirense perdemos 4-2, mas foi um grande espetáculo. Foi isso mesmo. Isto foi um preciso. Foi um bom jogo, ou seja, a gente perdeu o jogo, mas notou-se uma grande evolução a nível tanto de uma equipa como do outro. Que é o cabo mais importante. Mais importante. Onde é que é o Pinheirense? É aqui em Gondomar? Pinheirense em Gondomar. Ali em Pinheiro Balbon. Então estamos a falar que é uma equipa, o Pinheirense está em primeiro lugar, com 5 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Eu não acho que não é desprezar. Em relação ao primeiro jogo, por isso. Sérgio, o jogador mais valioso, já que estás com a palavra, James, mais uma vez entrou, deu volta ao resultado. Ele é James ou é Rames? Eu ouço as duas situações. É assim, ele escreve-se com J e ele aquilo que se escreve em português. Mas tanto se diz James como se diz Rames. Ou James. Se for a pronúncia é mais Rames. James é mais englosado. Mas vamos acho que nós percebemos bem. O James, sim, mais uma vez entrou, deu a volta à questão. Porquê que o Jaguar e o Danado como é que insiste em metê-lo no banco? Provavelmente tipo arma secreta. É assim, isto na minha ótica de ver, o James é um jogador que ainda não está formado, é um jogador que está... Não está formado? Não. Na minha ótica de ver, é um jogador capaz de fazer... Vamos nós com a palma. Porque assim é um jogador um bocado intermitente. Tivemos jogos em que ele foi colocado em titular e não rendeu. E nos jogos que se calhar começa a mas isso nem o Hulk. Isto também já não anda uma... Sim, mas são opções. São opções. Quando vier o domingo, ele traz a pava. Segundo, ficará o Moutinho, como sempre, que é ele que estava lá naquele meio campo. E terceiro jogador, vou mandá-lo para o Paulo Lopes do Feirense. Fez um jogo que nem foi bom. Mas defendia tudo o que havia para defender, vá lá, deixou passar aquelas bolitas. Estava difícil. Fez um bom jogo, muito bom jogo, muitos jogos. João, alguém no Sporting aí na adivinha já. Onde em primeiro ponho o Ismailov. Grande gol também. Grande gol, magnífico, sem palavras. É pena não fazer isto mais vezes, mas evidentemente não tem tido grandes oportunidades para isso. Está muitas vezes já saiu da Secata Ismailov? Como? Já saiu da Secata Ismailov? Já saiu, para já, né? Para voltar para lá a qualquer momento. Está sempre a ver. Em segundo, o Matias Fernandes. E em terceiro, o Rui Patrício. Sporting. E companhia. Esta semana o Sporting voltou à ribalta. Sporting. Só estamos a 11 pontos. Paulo Lopes. Eu vou optar por 3 guarda-redes.
3 guarda-redes. É a defesa. Mas é por capricho? Não. Portanto, o Rui Patrício, pelo excelente jogo que fez hoje e veio contradizer aquilo que o Paulo Bento, aquilo que o treinador do Sporting tinha decidido na última jornada, ou nem sequer o convocar, não é? Portanto, mas não foi porque não foi uma opção para dar descanso apenas. Não sei se seria. Cá para mim, essa jogada, a jogada do Sapinto em deixar o Patrício fora, cá para mim é mais uma jogada a Mourinho. Onde o público veio. Não, mas o discurso dele, o discurso oficial, é que foi para descansar, uma vez que ele tem sido sempre valente. Sabemos que os guarda-redes não são assim tão pressionados, portanto, em termos físicos, como são os restantes jogadores de campo. Mas o argumento oficial é esse. Bem, mas isso, se calhar há outros argumentos. Há maneiras de castigar dizendo-se que se permeia, não é? Portanto, e ele hoje demonstrou que de facto é um grande guarda-redes, fez um excelente jogo. O guarda-redes da Académica, penso que é PIC, sim, o francês, que contra o Benfica fez uma excelente exibição, e de facto o Paulo Lopes contra o Futebol do Porto também fez uma exibição muito boa. Eu acho que... Temos uma espécie de uma homenagem aqui a guarda-redes, não é? Sim, porque, por exemplo, o Benfica não conseguiu ganhar a Académica, deve-se ao guarda-redes. Fez 2 ou 3 defesas daquelas de instantâneo, sacudir a bola, nem sabia pôr nem sacudir, mas sacudiu-a, não é? E o Paulo Lopes fez a mesma coisa também. Tinha 2 ou 3 golos quase feitos dentro da baliza. Por acaso o Porto depois ainda conseguiu ganhar, porque foi expulso também um jogador, depois que a equipa foi 11 contra 10 nas equipas pequenas, se calhar já se nota mais um bocado. Agora, eu continuo na mesma, é que contra a Académica o Benfica foi altamente roubado. Foi roubado. Mas isso também fica quando se transforma, portanto, penaltis em faltas atacantes, não há nada a dizer. Um possível penalti, não é? Para mim, ainda foi marcado há tempos junto ao Futebol Clube do Porto, como é que se chama aquele jogador, Palito, não é? O Álvaro Pereira, que salta na mesma com o braço a 2, 3 metros e o árbitro marca penalti, o Benfica logo aos 10 ou 15 minutos há um lance completamente igual e o árbitro, portanto, nada a assinala. Depois vi no jogo do Porto, se repararmos o lance que dá, e foi um gol limpinho, não é? E eu assinalava a falta da mesma, como o árbitro assinalou, mas o árbitro assinalou uma falta igual, era fora da área, e assinalou uma falta igual ao penalti da jogada do Benfica, em que o Bruno César vai cruzar e o jogador da Académica se vai ao gol. É questão da interpretação dos jogadores de cada um. Para fechar então aqui o programa 2, temos aqui então as 2 provocações aqui do Sérgio. Volta para a frente. É assim, não tenho assim nada de especial, assim, muito coisa. Vou atacar ali a São João. Os jogadores do Sporting deixaram de começar a LAC e começaram mais porrada. Deixaram de começar a LAC e começaram lá mais por aí. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que o Cerelac acabou no Sporting e começaram agora a comer as sopas de feijão com couves. Porque a hipótese deve ser muito pouco. Eu acho que o Sapinto não se dá ao direito de ter jogadores a começar a LAC. Então é uma espécie de uma terapia de choque. É uma terapia de choque, porque é preciso. Nós também temos que... Como o Rico de pontapés nós temos que ver também que essa história do Cerelac também foi algo assim um bocado mal tirada. Não? Nós, ao falarmos do Sport, estamos a falar de um dos grandes, estamos a falar de um grande clube português e um grande clube europeu. E vir dizer que os jogadores que andam a começar lá que ainda estão muito fraquinhos, ainda estão muito pequeninos, estão não sei o que,
Não teve. É redutor. É redutor, se calhar até eles próprios, não é? O Cerelac pode não ter sido bem aplicado. A palavra Cerelac pode não ter sido agora. Que a equipa do Sporting na altura, ainda hoje, é uma equipa muito jovem. É muito jovem, ainda tem muito para andar, ainda tem que se entrosar ainda. Isso é ali que estão ali 3 ou 4 jogadores que vieram recentemente da formação. Se calhar acabou o Cerelac e agora são sopas de couves com feijão. O Cerelac é facto pode ter sido muito na moda. Nós também somos todos piegas, não é? Somos todos. Benha. Agora aqui para o Arménio, para fechar em beleza, tendo em conta o próximo jogo, se já resolveram os problemas com a luz e os sistemas de rede. Eu já aqui disse no início do programa que os equipamentos, quer elétricos, quer eletrónicos, por vezes pregam nos partidas. Foi aquilo que aconteceu, de certeza, não pode ter acontecido outra coisa, senão no último jogo entre o Benfica e o Porto. Espero bem, digo-lhe sinceramente, independentemente do resultado, eu pessoalmente espero bem que isso não aconteça. E que haja bom perder. Que não aconteçam essas ou situações iguais a essas, porque esse fair play, lá a questão do fair play de deitar a bola fora quando o jogador está lesionado e não sei o quê, às vezes isso até para mim não conta, porque muitas vezes vemos que os jogadores, quando não têm a bola e têm um colega no chão, pedem para se tirar a bola fora. E depois, quando a bola, eles recuperam a bola, o colega está na mesma no chão e são os próprios que já não querem deitar a bola fora. Esse fair play da bola fora, não sei o quê. Agora, essa do apagão? Que de facto o fair play, independentemente do resultado, que prevaleça, eu acho, peço que aconteça. E para a semana já temos grandes novidades, não é? Todos estamos aqui a conversar para a semana. Para a semana também vai ser um programa bom. Deve haver muito a falar. João Fernando, Arménio Martins, Sérgio Casal, obrigado mais uma vez por terem vindo. Quanto a nós, despedimos-nos, voltamos para a semana aqui com mais um Caso dos Gigantes na Norte TV. Então, boa noite e até lá. Obrigado, nós.